Durante a história da humanidade, houveram inúmeras pessoas que contribuíram para a evolução e perpetuação da nossa espécie. Todavia, existem aquelas que fizeram inúmeras façanhas, sendo em vários casos até grandiosas, que as imortalizaram na história e, com o passar dos anos, as transformaram em figuras históricas. É por isso que no vídeo de hoje resolvi trazer o iceberg de figuras históricas importantes e falar um pouco sobre a vida e as conquistas que as imortalizaram. E antes de começar, gostaria de contar com a sua inscrição para ajudar o canal a crescer, já que a maioria que assiste os vídeos não está inscrita. E também te lembrar de deixar o like antes que se esqueça. Lembrando que o link do iceberg está na descrição. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Conhecido como um dos maiores físicos da história, Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. No ano de 1900, Einstein graduou-se em matemática e física, mesmo não sendo um dos melhores alunos, apesar de tirar notas boas, já que constantemente ele faltava às aulas para estudar assuntos que considerava mais importantes. Após a sua formatura, ele passou alguns anos desempregado e, apesar de almejar o cargo de professor assistente, acabou sendo empregado pelo Departamento Oficial de Patentes de Berna por meio da indicação de um amigo. No ano de 1902, iniciou seu doutorado pela Universidade de Zurique e, nos estágios finais dessa etapa, em 1905, conhecido como o Ano Miraculoso, publicou 4 artigos que foram considerados revolucionários para a física do século XX e que estabeleceu Einstein como um dos físicos mais importantes do mundo. Entretanto, a teoria mais famosa feita pelo físico alemão é a teoria da relatividade geral. Essa é uma teoria da gravitação que foi desenvolvida por Einstein entre 1907 e 1915. De acordo com a relatividade geral, a atração gravitacional observada entre massas resulta da curvatura do espaço e do tempo por essas massas. A relatividade geral tornou-se uma ferramenta essencial na astrofísica moderna, já que ela fornece a base para o entendimento atual de buracos negros, que são regiões do espaço onde a atração gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês considerado o maior escritor da Inglaterra e o maior dramaturgo da história da literatura mundial. Apesar de ter escrito 2 poemas e 154 sonetos, ele é mais conhecido e valorizado pelos seus textos dramáticos, sendo a principal característica de sua obra dramática o seu caráter intertextual, já que muitas de suas peças foram inspiradas em histórias da tradição oral dos ingleses. Shakespeare também foi o principal autor do teatro elisabetano, que surgiu e se estruturou durante o reinado da rainha Elizabeth I. Durante esse período, as peças deixaram de ser encenadas em igrejas e praças públicas para ganharem o espaço do anfiteatro e eram, portanto, mais profissionais e lucrativas. Nesse contexto, as peças de Shakespeare apresentavam um caráter nacionalista, pois buscavam resgatar e valorizar a história da Inglaterra. O teatro shakespeariano, no entanto, possui um traço bastante particular, sendo uma espécie de lirismo filosófico. Desse modo, suas tragédias, comédias, tragicomédias e dramas históricos têm uma perspectiva humanista, já que colocam em evidência os conflitos humanos. E, segundo Arnold Hauser, um especialista em história da arte, a obra de Shakespeare pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase está relacionada às primeiras obras do poeta. Nelas, é possível observar características humanísticas e a preferência pelo gênero épico e lírico. Isso porque o escritor dependia do patrocínio da nobreza, e tais gêneros eram os preferidos pelos nobres mais cultos, de maneira que o gênero dramático era considerado algo menor. A segunda fase está relacionada à época em que o poeta se transformou em dramaturgo. Nela estão inseridas as suas peças históricas, além das comédias leves ou de temática amorosa. A terceira fase é conhecida como o período trágico de Shakespeare, iniciado no final do século XVI. Nela,
o tom leve das peças anteriores é deixado de lado. Além das tragédias, comédias melancólicas também fazem parte dessa fase. A quarta fase é conhecida como seu período de paz e resignação, em que o autor produziu tragicomédias com temas mais amenos, já que durante esse tempo, os autores de teatro começaram a sofrer perseguições de funcionários estatais e eclesiásticos, e devido a isso, os dramaturgos voltaram a recorrer à proteção da nobreza, de maneira que suas obras tiveram que se adequar ao gosto aristocrático. Abraham Lincoln foi um político norte-americano que atuou como o 16º presidente dos Estados Unidos, cargo pelo qual ele ficou entre 1861 até 1865, ano em que ele foi assassinado. Seu governo ficou marcado pela sua liderança bem-sucedida durante a maior crise interna do país, a Guerra Civil Americana, onde ele preservou a integridade territorial do país, abolindo a escravidão e fortalecendo o governo nacional. Lincoln começou a sua carreira na política durante a década de 1830. No ano de 1834, ele tentou se eleger para a Casa dos Representantes de Illinois, pelo Partido Whig, sendo essa uma candidatura bem-sucedida. Lincoln atuou como representante nessa casa de 1834 até 1842, um período no qual ele dividiu seu tempo entre a política e a advocacia, tendo começado a estudar direito a partir de 1836, e em 1846, sua carreira política deu um grande salto após sua eleição para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em Washington. Após sua eleição para a presidência dos Estados Unidos em 1860, os estados sulistas começaram a fazer ameaças sobre uma separação da União, que formava os Estados Unidos, já que eles divergiam da posição contra a expansão da escravidão para os novos territórios que o novo presidente possuía. Lincoln declarou que responderia militarmente qualquer tentativa de separatismo, mas isso não surtiu efeito. Foi então que, no ano de 1861, os estados de Carolina do Norte, Alabama, Mississippi, Geórgia e Texas declararam sua separação dos Estados Unidos e anunciaram a formação dos Estados Confederados da América, nomeando um novo presidente. Ainda no mesmo ano, ocorreu um ataque de tropas confederadas a um forte da União na Carolina do Norte, e a resposta de Lincoln a esse ataque foi o envio de 80.000 soldados para o sul dos Estados Unidos, o que resultou no início da Guerra Civil Americana, que foi o maior conflito da história norte-americana. Esse conflito se estendeu até o ano de 1865, quando foi finalizado com a vitória dos nortistas. A derrota sulista fez com que os Estados Confederados fossem reintegrados à União, e durante o percurso do conflito, Lincoln tomou uma decisão que mudou a história dos Estados Unidos. Ele propôs a emancipação dos escravos em 1863, ordem essa que se tornou uma norma constitucional em 1865, com a 13ª Emenda Constitucional. Marie Curie foi uma física e química polonesa naturalizada francesa que conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Ela também foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes, além de ser a única pessoa a ter ganhado o Prêmio Nobel em 2 campos científicos diferentes. Na sua tese de doutorado, Marie escolheu o tema de raios urânicos, radiação que havia sido descoberta pelo físico inglês Becquerel. Em seu trabalho, ela conseguiu provar que o óxido de urânio é um mineral capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. Então, a partir dessa pesquisa, Marie descobriu a radioatividade. Marie e seu marido Pierre Curie continuaram a buscar outros minerais na natureza que também pudessem apresentar alguma atividade radioativa. E durante essas pesquisas, eles desenvolveram uma técnica laboratorial denominada cristalização fracionada, que consiste em aquecer o material a elevadas temperaturas e resfriar gradativamente. Foi então que, em 1898, Marie e Pierre apresentam ao mundo científico a descoberta de 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. E com essas pesquisas, Pierre, em particular, verificou que a radiação podia matar células de tecido doente, iniciando o estudo da radioterapia. Mas, apesar de serem os responsáveis pela descoberta dos elementos rádio e polônio, Marie e Pierre
não quiseram patentear o feito para que outros cientistas pudessem seguir as pesquisas sobre a radioatividade. Após a morte de Pierre em 1906, Mary passou a lecionar e também continuou a realizar diversas pesquisas. Uma delas, extremamente importante, foi o desenvolvimento de um radiógrafo, um equipamento para a realização de radiografias que foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. Alexandrina Vitória, mais popularmente conhecida como Rainha Vitória, é considerada uma das principais monarcas de toda a história inglesa, reinando por mais de 60 anos e sendo uma das figuras mais conhecidas mundialmente no século XIX. Seu reinado deu nome a um período histórico, a famosa Era Vitoriana, que foi marcada pelo imperialismo inglês, pela bela época e pelo grande desenvolvimento tecnológico, econômico e científico para a Inglaterra. Vitória se tornou rainha com apenas 18 anos de idade e, nos primeiros anos, ela foi fortemente influenciada pelo Lord Melbourne, primeiro-ministro do Reino Unido. A partir de 1840, quando se casou, foi a vez do príncipe Alberto ter forte influência sobre ela. Após a morte do marido, a rainha passou por um momento de distanciamento da vida pública e, a partir da década de 1870, ela retornou com grande autonomia, tornando-se uma das figuras mais conhecidas no mundo no século XIX. A Rainha Vitória é considerada uma das principais monarcas do Reino Unido durante os 1000 anos de existência. O período do seu reinado é considerado a Era de Ouro do Império Britânico, marcada por grande desenvolvimento econômico, político, tecnológico, científico e em diversos outros campos. Além disso, ela é considerada a monarca que preservou a monarquia quando esta era questionada por parte do povo britânico. Também conhecido como Guilherme o Bastardo, William o Conquistador foi o primeiro rei normando da Inglaterra durante os anos de 1066 até 1087, sendo seu nome William a forma em normando antigo do nome Guilherme. Descendente de invasores vikings, ele era duque da Normândia desde 1035 e após uma longa luta para estabelecer seu poder em 1060, seu domínio sobre a região francesa tornou-se seguro e depois deu início à conquista normanda à Inglaterra em 1066. O impacto de sua conquista sobre a Inglaterra foi muito profundo, trazendo mudanças na igreja, aristocracia, cultura e na língua do país que perduram até os tempos modernos. A conquista trouxe ao reino um contato mais próximo com a França e forjou laços entre ambas as nações, que duraram durante toda a Idade Média. Outra consequência da invasão de Guilherme foi o rompimento dos laços anteriormente estreitos entre a Inglaterra e a Escandinávia. Durante o seu governo, ocorreram misturas de elementos dos sistemas inglês e normando em um novo, que posteriormente lançou as bases do reino medieval inglês. Agora, o quão bruscas e o quão grande foi o alcance que essas mudanças tiveram, ainda continua sendo uma questão de debate entre os historiadores. Segundo Richard Soutner, a conquista de William sobre a Inglaterra foi a mudança mais radical que ocorreu na história da Europa durante o período entre a queda de Roma e o século XX. Já outros historiadores, como Henry Gerard e George Osborne, veem essas mudanças trazidas pela conquista como muito menos radicais do que Soutner sugere. Aristóteles foi um filósofo que viveu durante o período da Grécia Antiga e posteriormente se tornou o principal filósofo da Grécia e um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental, ao lado de seu mestre Platão. Aristóteles abordou quase todos os campos do conhecimento que existiam em sua época, sendo eles biologia, física, metafísica, lógica, poética, política, retórica, ética e, de uma maneira mais informal, a economia. Ele também estudou na Academia de Platão durante muitos anos, até se tornar professor da instituição. Durante a sua vida intelectual, Aristóteles foi se afastando gradativamente das ideias de seu mestre, já que, enquanto Platão considerava válido apenas o conhecimento intelectual da verdade, obtido por meio das essências puras, ou seja, um conhecimento puramente intelectual, Aristóteles passou a considerar a validade intelectual de outro tipo de conhecimento, o empírico.
Pode-se dizer que Aristóteles foi o primeiro pensador a teorizar a importância do conhecimento prático para o entendimento da verdade e do mundo. Segundo o filósofo, e ao contrário de Platão, o conhecimento da verdade deveria passar necessariamente por dois campos de nosso saber, o intelecto puro e os sentidos do corpo. Após a morte de seu mestre, Aristóteles esperava receber o cargo de gestor da academia, o que não aconteceu. Então, chateado com a situação, no ano de 347 a.C., o pensador mudou-se da cidade de Atenas para Arteneus, uma cidade na Ásia Menor, onde ele recebeu um cargo de conselheiro político. Então, no ano de 343 a.C., Aristóteles retornou para Macedônia e se tornou professor e mentor intelectual do filho do imperador Filipe II, chamado de Alexandre, que mais tarde se tornaria Alexandre o Grande. Mesmo após 2300 anos de sua morte, Aristóteles continua sendo uma das pessoas mais influentes que já viveram. Ele contribuiu para quase todos os campos do conhecimento humano e foi o fundador de muitas áreas novas, como a lógica formal, e também foi pioneiro no estudo da zoologia, fazendo com que cada futuro cientista esteja em débito para com ele por suas contribuições para o método científico. Rafael Sanzio, mais frequentemente referido apenas como Rafael, foi um mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano. Junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, ele forma a tríade de grandes mestres do Alto Renascimento. Rafael começou a aprender sobre pintura ainda quando era uma criança, com seu pai Giovanni Santi, o qual o introduziu à corte humanista de Urbino, que ao final do século XV havia se tornado um dos mais ativos centros culturais da Itália. É dito que, ao completar 11 anos, ele foi levado pelo pai para se tornar aprendiz de Pietro Perugino, um renomado pintor do Renascimento italiano, na cidade de Perugia, onde ele aprendeu a técnica do afresco, e, aos 17 anos, Rafael já era considerado um mestre em pintura. Em 1504, Rafael mudou-se para a cidade de Florença, atraído pela fama de Michelangelo e Leonardo da Vinci, os quais serviram de grande influência para suas obras futuras, principalmente da Vinci, já que ele absorveu a estética renascentista do pintor. Após 4 anos morando em Florença, Rafael conquistou a admiração aristocrática e da corte papal. Foi então que, no ano de 1508, por sugestão de Bramante, seu amigo e arquiteto do Vaticano, ficou encarregado pelo Papa Júlio II de decorar com afrescos as salas do Vaticano, hoje conhecidas como as Stanze de Rafael. Então, durante os 12 anos em que morou nessa cidade, incumbiu-se de numerosos projetos de envergadura, nos quais deu amostras de uma imaginação variada e fértil. E, sobre as suas obras mais famosas, podemos citar Casamento da Virgem, Autorretrato, A Bela Jardineira, Escola de Atenas, Disputa, Madonna Sistina, O Triunfo de Galateia e Transfiguração. Este tópico refere-se a Carlos Magno, um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Grande defensor dos dogmas católicos, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico no ano de 800 pelo Papa Leão III, após se tornar rei dos francos e dos lombardos, constituindo assim o Grande Império Carolíngio, o qual recebeu esse nome em sua homenagem. Ele também foi um habilidoso guerreiro, político e estrategista que, por meio de suas campanhas militares, conquistou diversos territórios, criando um vasto império, o qual reunia parte da Europa Ocidental e Central, nos territórios de França, Espanha e Itália. Suas ações foram muito importantes para reunificar diversas partes da Europa, as quais estavam fragmentadas desde a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C. Foi assim que o governante contribuiu com mudanças significativas no âmbito da cultura do medievo, do desenvolvimento da administração territorial e das estratégias focadas no expansionismo militar. Além de colaborar com a disseminação da religião católica, ele foi um grande incentivador das letras e das artes, bem como um valorizador do ensino, o que o levou a realizar uma reforma educacional em toda a Europa.
Simón Bolívar foi um militar e político venezuelano que fez parte da luta pela descolonização da América Espanhola. Junto a José San Martín, foi uma das peças-chave nas guerras de independência da América Espanhola do Império Espanhol. E, após triunfar sobre a monarquia espanhola, Bolívar participou da fundação da primeira União de Nações Independentes na América, nomeada como Gran Colômbia, da qual foi presidente de 1819 a 1830. Após passar um bom tempo fora da Venezuela, Bolívar retornou ao seu país de origem em 1807 e, quando chegou a Caracas, encontrou o local inflamado pela causa revolucionária e pela luta contra a Espanha. Nesse momento, ele já era adepto dos ideais revolucionários, uma vez que, em 1805, durante a sua passagem pela Itália, tinha feito a promessa de dedicar a sua vida à causa da libertação venezuelana, que ficou conhecida como Juramento do Monte Sacro. Ele também se engajou na libertação do Equador, na independência peruana e na independência boliviana. E uma curiosidade é que a Bolívia tem esse nome justamente em homenagem a ele. Com as independências conquistadas, Bolívar liderou a organização da Gran Colômbia, país que reuniu os territórios da Colômbia, Venezuela e Equador. Ele governou esse país como presidente de 1819 a 1830, como dito anteriormente. E, a partir de 1828, ele tentou assumir uma postura mais centralizadora. No entanto, o seu projeto fracassou porque as elites de cada região tinham interesses distintos que minavam o poder e a administração de Bolívar. Ateu, homossexual e pai da computação, Alan Matheson Turing foi um matemático, cientista da computação e criptoanalista britânico, altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização nos conceitos de algoritmo e computação com a máquina de Turing. E, além de ser considerado o pai da computação, ele também é considerado o pai da inteligência artificial. Turing também ficou muito conhecido como um dos responsáveis por decifrar o código utilizado pelas comunicações nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Por meio do seu trabalho, foi desenvolvida uma máquina conhecida como bomba eletromecânica, que decifrou o código da máquina Enigma utilizado pelos alemães e permitiu que os aliados tivessem acesso a informações privilegiadas ao longo da guerra. Porém, o seu maior legado deixado para nós foi, sem sombra de dúvidas, a máquina de Turing. Basicamente, ela é um modelo teórico que pode ser usado para implementar todos os aspectos lógicos e matemáticos de um computador, independentemente de como ele venha a ser construído. Ela foi criada em 1936, muito tempo antes da invenção dos computadores modernos, e foi a partir dos fundamentos dessa máquina que se tornou possível construir a maior parte dos nossos dispositivos eletrônicos, como os celulares e os computadores. Outra coisa que vale ser citada é que, além de ter construído as bases da computação moderna, Turing também desenvolveu os primeiros testes capazes de distinguir a inteligência artificial da inteligência humana. Então, se hoje você usa um PC Gamer ultra tunado para jogar Minecraft, deixe seu agradecimento nos comentários a esse ateu homossexual e pai da computação. Euclides de Alexandria foi um professor, matemático platônico e escritor grego muitas vezes referido como o pai da geometria. Pouco se sabe sobre a vida de Euclides, já que existem poucas referências fundamentais sobre ele, tendo sido escritas séculos depois que ele viveu, por Próclo e Papo de Alexandria. Acredita-se que ele tenha sido educado em Atenas, mas vivido e morrido em Alexandria, no Egito. Ali, Euclides lecionava matemática na Escola Real de Alexandria, uma academia recém-fundada por Ptolomeu. Mas, falando da sua maior obra em si, Os Elementos é uma das obras mais influentes na história da matemática, servindo como o principal livro para o ensino de matemática. Nessa obra, os princípios do que hoje em dia é chamado de geometria euclidiana foram deduzidos a partir de um pequeno conjunto de axiomas. Assim, ele definiu o espaço como geométrico, simétrico e imutável. Além disso, contribuiu para a formação dos conhecimentos em geometria plana e espacial, teoria das proporções, aritmética e álgebra.
Karl Benz foi um engenheiro de automóveis alemão que ficou conhecido por ter inventado, junto com esse cara aqui, o primeiro automóvel movido a gasolina e também por ter fundado a marca Mercedes-Benz. No dia 29 de janeiro de 1886, ele registrou a patente do seu primeiro automóvel, que tinha esse nome aí. Era basicamente um triciclo motorizado. Ele era formado por 3 pneus, um motor na traseira, uma tábua de madeira que servia como um chassi, um banco e uma manivela que servia como um volante, e ele só chegava a incrível velocidade de 8 km por hora. Embora réplicas estejam expostas em museus, o carro original não pode ser visto, já que ele sofreu um acidente ao colidir com um poste. Impressionante, o maluco conseguiu bater um carro que andava a 8 km por hora. Musa I, mais comumente referido como Mansa Musa, foi o nono imperador do Império de Mali e também o homem mais rico da história. A sua fortuna, convertendo para os valores atuais, seria estimada em mais de 3 trilhões de dólares. Bem pouquinha coisa. Musa assumiu o poder em 1312, numa época em que havia grande prosperidade em diversos reinos africanos. Ao assumir o governo de Mali, ele ganhou o título de Mansa e foi responsável por expandir as riquezas do império, que eram basicamente ouro e sal, produtos que na época eram altamente valorizados. Para se ter uma ideia do quão grande era a fortuna dele, foi feita uma lista com as pessoas mais ricas de todos os tempos. Obviamente Musa ficou em primeiro lugar, mas no segundo lugar estava Augusto, o primeiro imperador de Roma, que possuía uma fortuna calculada em 4,3 trilhões de dólares de acordo com a inflação de 2014. Na época, o Império Romano possuía de 25 a 30% do PIB global, e o Musa estava muito acima disso. Porém, mesmo com toda essa fortuna, ninguém sabia quem era Musa até o ano de 1324. Foi nesse ano que ele começou uma caravana até a cidade de Meca. Estima-se que a viagem reuniu 60 mil homens, entre soldados, civis e escravos. Dentro desse batalhão, havia 1000 assistentes pessoais de Musa, músicos pessoais do rei e mais de uma centena de camelos carregando barras de ouro. Ao longo de sua peregrinação, Musa fez diversas doações aos menos afortunados que cruzavam seu caminho. Durante a jornada, o rei fez uma parada em Cairo, no Egito, e decidiu fazer doações substanciais do ouro que carregava. A quantidade de ouro doada foi tanta que gerou uma inflação e reduziu o preço do metal a 25% do seu valor original, o que levou a economia da região a entrar em colapso. Depois disso, a economia do país demorou 12 anos para se estabilizar. Sófocles foi um dramaturgo grego e um dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípides. Suas peças geralmente apresentavam personagens que se destacavam pela determinação e pelo poder que possuíam, além de serem dotados de defeitos e de virtudes fortemente delineadas. De acordo com a Suda, uma enciclopédia do século X, Sófocles escreveu em torno de 123 peças durante a sua vida, mas apenas 7 sobreviveram de uma forma completa. Por quase 50 anos, Sófocles foi o mais celebrado dos dramaturgos nos concursos dramáticos da cidade-estado de Atenas, que aconteciam durante as festas religiosas de Lenéana e Dionísia. Sófocles também se destacou na vida pública de Atenas no governo de Péricles. Em 442 a.C., foi um dos tesoureiros escolhidos para recolher e administrar o dinheiro dos tributos pagos pela população das cidades que integravam a Liga de Delos. 2 anos depois, foi eleito um dos 10 estrategistas, que eram altos chefes militares do exército de Atenas, como colaborador de Péricles. Francis Bacon foi um filósofo político inglês e um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, o qual estava baseado no empirismo. Ele teceu críticas ao empirismo aristotélico e desenvolveu seu método científico, influenciando diversos pensadores de sua época e da posteridade. No ramo político, Bacon foi eleito para a Câmara dos Comuns da Inglaterra. Além disso, ele também foi procurador-geral, fiscal, guarda do selo e chanceler da coroa britânica. Entretanto, após uma acusação de corrupção, ele foi condenado a pagar uma multa e foi proibido de exercer cargos públicos, encerrando assim a sua carreira para a coroa. Francis foi um grande crítico das ideias aristotélicas que
abriram um caminho para o reconhecimento da importância de entender o mundo por meio da experiência prática. Para ele, Aristóteles estava certo ao reconhecer a primazia do empirismo. No entanto, desenvolveu um método errado quando aplicado às ciências da natureza. O método aristotélico era suficiente para entender a lógica e a linguagem, mas insuficiente para o entendimento correto da natureza. Então, ele propôs um novo método indutivo, que recorre ao conhecimento empírico e se utiliza da crítica dos ídolos, como uma forma do que não se deve fazer. O método baconiano está assentado em 4 passos que acompanham o trabalho daquele que quer conhecer a natureza com maior certeza e veracidade. Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do surgimento do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Agostinho estudou lógica, filosofia e retórica e tornou-se um grande professor de retórica, sendo reconhecido no Império Romano. Então, com base em seus estudos, ele procurou vários modos de encontrar um certo conforto espiritual. Isso o levou a se aproximar do maniqueísmo, uma doutrina religiosa com base sincrética que enxergava um dualismo moral no mundo, o qual seria dividido apenas entre 2 forças em equilíbrio, o bem e o mal. Além disso, Agostinho aproximou-se de doutrinas filosóficas gregas antigas, como o hedonismo e o ceticismo. É dito que por volta dos seus 30 anos de idade, o momento vivido por Agostinho era conturbado, já que ele tinha dificuldades interpessoais em seus relacionamentos amorosos e com a mãe de Adeodato, além de encontrar-se espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que procurou. Porém, a proximidade que ele possuía com seu filho Adeodato era muito grande. Eles estavam imersos numa cultura cada vez mais cristã, até que Agostinho optou pelo cristianismo como religião quando Adeodato tinha 15 anos de idade. Em um certo dia, Agostinho estava tomado por uma enorme angústia sem fim. Então, ele recebeu a visita de um ser iluminado que lhe entregou um livro e lhe disse para lê-lo. Após fazer isso, ele sentiu a sua angústia se esvair e se converteu totalmente ao cristianismo. As principais obras escritas por Santo Agostinho são Confissões e Cidade de Deus. Confissões tem um tom altamente autobiográfico. Nesse livro, o filósofo fala do período de sua vida em que não era convertido, fala com propriedade do pecado, do maniqueísmo e do hedonismo. Ele também conta como foi convertido tardiamente na fé cristã. Já em Cidade de Deus, o filósofo fala de dogmas relacionados ao cristianismo, como a vida eterna da alma e a bem-aventurança, além do paraíso e da bondade de Deus. Os escritos contidos nessa obra mostram-se como o princípio para a compreensão de uma filosofia cristã. Joseph Lister foi um médico, cirurgião e pesquisador britânico que ficou conhecido por ser pioneiro nas técnicas de antissépsia nas cirurgias, sendo considerado como o pai da cirurgia moderna. Ele iniciou uma nova era no campo da cirurgia quando demonstrou que o ácido carbólico era um efetivo agente antisséptico, o que reduziu o número de mortes por infecções pós-operatórias. Ele também promoveu a prática de que técnicas estéreis na cirurgia impediam a infecção pós-operatória, que levavam a sepsis, necrose de tecidos e morte por infecção generalizada. Apoiado nos avanços em microbiologia promovidos por Louis Pasteur, Lister iniciou o sucesso de sua técnica com o uso do ácido carbólico como antisséptico depois de observar que o uso da substância como desinfetante por engenheiros de uma companhia de água fez diminuir sensivelmente o odor de esgoto que assolava as cidades britânicas na época. Então, ele empregou o uso do ácido carbólico na redução de infecções pós-operatórias, o que tornou as cirurgias mais seguras para os pacientes e para os médicos, tornando-o assim o pai da cirurgia moderna. Menes teria sido o primeiro monarca a reinar sobre o Egito unificado e, por consequência, o primeiro da primeira dinastia, que constaria de 8 governantes. Não existem certezas sobre a identidade deste rei, que poderia ter sido um só ou vários, de acordo com o que chegou à posteridade.
Kai-Lun foi um alto funcionário da corte imperial na dinastia Han que inventou o papel a partir de casca de amoreira e fibra de bambu no ano 105. Na China, ele é tradicionalmente considerado o inventor do papel, pois, sob a sua administração, foi aperfeiçoada a técnica de fabricação do material, que passou a ter propriedades semelhantes às do papel atual, bem diferentes do papiro e do pergaminho usados antigamente. Embora as primeiras formas de papel existissem na China a partir do século II a.C., ele foi responsável pela primeira melhoria e padronização significativa da fabricação de papel, adicionando novos materiais essenciais à sua composição. Stanislav Petrov foi um coronel do Exército Vermelho que, em 26 de setembro de 1983, evitou uma potencial guerra nuclear ao se recusar a aceitar que mísseis estadunidenses tinham sido lançados contra a União Soviética, apesar da indicação dada pelo sistema de alerta computadorizado. Os alertas do computador soviético mais tarde se revelaram errados, e Petrov ficou conhecido como a pessoa que evitou a Terceira Guerra Mundial e a devastação de boa parte da Terra por armas nucleares. Mas, apesar de evitar um desastre nuclear, Petrov ainda assim tinha desobedecido ordens e desafiou o protocolo militar. Ele sofreu um intenso questionamento pelos seus superiores sobre a sua atitude durante a prova de fogo, e o resultado disso foi que ele passou a ser considerado um oficial militar não confiável. O exército soviético não puniu Petrov pelas suas ações, mas também não o reconheceu ou honrou por isso, já que suas ações haviam revelado imperfeições no sistema militar soviético, o que deixou seus superiores em maus lençóis. Petrov continuou vivendo na Rússia como pensionista, passando sua aposentadoria na pobreza na cidade de Fryazino. Ele falava que não se considerava um herói pelo que fez naquele dia. Entretanto, no ano de 2004, uma associação californiana lhe deu o prêmio World Citizen Award, junto com um troféu e $1000 em reconhecimento ao papel exercido ao evitar a catástrofe. Agora, se isso foi bastante como recompensa por evitar a Terceira Guerra Mundial, eu deixo para você responder nos comentários. Ur-Nammu foi o fundador da terceira dinastia de Ur, na Suméria, que iniciou o chamado período Ur III, que durou de 2047 a 1750 a.C., também conhecido como Renascimento Sumério. Ele é mais conhecido como o rei que compôs o primeiro código completo de leis do mundo, o Código de Ur-Nammu. Esse código criou um entendimento universal por parte do povo de que a lei descende dos deuses e o rei era simplesmente o administrador dessas leis. Sanções severas eram consideradas desnecessárias para a maioria dos crimes, já que as leis estavam bem estabelecidas, e acreditava-se que uma multa seria um lembrete suficiente para as pessoas se comportarem. O código é composto por 40 parágrafos que indicam o crime e a punição que seria determinada pelo Estado através da vontade dos deuses. Isso realmente foi muito eficaz, já que o reinado de Nammu foi pacífico e a região floresceu em todas as áreas da civilização. Enlil teria sido o arquiteto responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé no Egito. Ele não é apenas uma figura histórica do Antigo Egito, mas também uma lenda na administração e gestão de projetos. Sua liderança e inovação durante a construção da Grande Pirâmide estabeleceram um novo padrão para as práticas administrativas que influenciam métodos modernos. Como vizir do faraó Quéops, Enlil demonstrou não apenas habilidade em arquitetura e em engenharia, mas também uma perspicácia excepcional em gestão e liderança. A administração de cerca de 20.000 trabalhadores na construção da pirâmide é um testemunho do engenhoso manejo de Enlil. Ao focar na motivação e gestão eficaz, ele afastou o uso da coerção, optando por uma força de trabalho remunerada. Esse aspecto da sua administração prenuncia os modernos conceitos de gestão de recursos humanos, destacando o valor do tratamento justo e da motivação no local de trabalho. Além de suas responsabilidades administrativas, Enlil também ocupou cargos significativos como portador do selo real, chefe do exército e guia de expedições. Então é isso, agradeço pela sua audiência se chegou até aqui. Se gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda bastante. Até a próxima!